Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha. Sejam todos muito bem-vindos à sua casa, o Andarilho Podcast. Mais uma super edição, edição inédita. Você já sabe, toda quinta-feira tem episódio inédito do Andarilho, que é aqui onde você chora, onde você se diverte, onde você sorri, onde você se inspira e você aprende. Andarilho Podcast de hoje, eu tô aqui, nada mais, nada menos. Você deve ouvir aí sempre eu falando o nome de uma pessoa aí que tá sempre atrás das câmeras. Adler, faça isso. Porra, Adler, não. Né? Pois é com ele que eu tô aqui e você vai conhecer a história desse cara e o porquê que ele tá aqui hoje. Adler Pegado, meu amigo, obrigado por estar pela primeira vez aqui à frente das câmeras, né? Quem agradece sou eu, né? Normalmente eu tô aí atrás das câmeras, agora eu tô aparecendo aqui. Vamos ver no que é que dá essa conversa, né? Pois é, eu não gosto muito de falar com pessoas feias, não, que de feio já basta eu. Mas vamos ver o que é que dá hoje, bicho dá hoje. Mas feio com feio fica bonito, pô, no final. Mas fica bonito, a matemática, eu gostei dessa matemática. Pois é. Pois é, olha só. Antes de começar o papo, eu gostaria de dar um alô, falar sobre os nossos patrocinadores. Universe Emporium, a sua loja de e-commerce aqui em Portugal. Na verdade, entregas em todo o mundo. E olha só, você que é inscrito no canal do Andarilho, quando for concluir sua compra, vai lá universeemporium.com. No final da sua compra, você vai colocar lá o cupom Andarilho15 e vai ter 15% de desconto. Sem falar nisso, frete grátis para todo o mundo. Universe Emporium. E eu não posso esquecer do meu parceiro Black Ink Tattoo. Então, como todo mundo sabe, tatuagens são histórias, histórias contadas na pele. Você não vai fazer isso com qualquer um, não é? Então, na Black Ink Tattoo, você encontra os mais altos padrões de higiene utilizados no mundo todo, sem contar, claro, com a criatividade e a experiência do super tatuador Ruben. Então, agora mesmo, você que faz parte do Andarilho Podcast, que é inscrito no nosso canal, tem um desconto de 20%. Então, chega lá no Ruben e diz, olha, eu assisto o Andarilho Podcast, quero aí meus 20% de desconto, certo? Então, Black Ink Tattoo fica localizado em São Cosme, Gondomar. Andarilho Podcast e Rodrigo Cruz super recomendam. F2K é o lugar perfeito para você comprar o seu próximo carro. São 3 estandes em Portugal, 2 oficinas certificadas com o ISO 9001. E a F2K é a primeira loja de carros de Portugal a ser certificada com o SPC Gold. São mais de 100 carros de exposição e não são só 12 meses de garantia obrigatória não, são 36 meses para você ficar super tranquilo com a sua grande aquisição. Financiamento com as melhores taxas de juros do mercado em até 120 vezes. Então, F2K são mais de 15 anos de experiência. É lá que você vai encontrar o seu próximo carro. Então, rapaz, eu queria começar aqui. É interessante a nossa história, né? Eu e você. Como é que nós nos conhecemos? É interessante demais. Você fala sobre isso? Olha, eu gosto da história. É uma história boa, uma história boa. A gente se conheceu por acaso. Na verdade, eu tava iniciando uma graduação nova, era em comércio exterior. Comércio né? exterior. Então eu fiz, na época eu acho que era Enem, né? Era Enem. Exatamente. Fiz Enem, entrei em comércio exterior em Natal. E entrei lá, cheguei na primeira aula, tava lá esse rapaz, que chegou atrasado, se eu não me engano, nem lembro direito, mas... Cheguei logo no primeiro dia, né? Provavelmente. Mas a gente se conheceu no curso, a gente acabou estudando juntos um semestre, porque tanto eu quanto você acabamos, por motivos da vida, sair do curso, né? E aí, ponto. Por acaso, no decorrer da vida, Rodrigo se mudou para Portugal. Eu me mudei para Portugal e eu vi que ele estava aqui, entrei em contato com ele, fiz, mas você tá aqui e tal, vamos se encontrar. E daí a gente se conectou de novo. A gente passou um tempo sem se falar. Contato, exatamente. Sem contato, e depois voltamos aqui, o contato aqui em Portugal. E o interessante é que lá na faculdade, né, eu particularmente entrei sabendo que eu não ia ficar. Então, tipo, eu tinha passado nas minhas 2 opções, era educação física na UFRN e comércio exterior, mas a educação física era o dia todo de aulas. E eu tinha que trabalhar, tava com uma filhinha pequena e eu acho que ela ia nascer ainda, agora eu não lembro, mas depois nasceu. Foi, porque ela nasceu em abril, né? O curso começou antes, né? Exatamente. Deve ter começado ali. E eu sabia que eu não ia terminar o curso, porque eu queria aprender, então eu sempre com essa sede de conhecimento, eu olhei a grade e digo, não, em 6 meses aqui vai dar para extrair alguma coisa e conhecer novas pessoas também.
E a gente sempre ficava conversando lá fora e tal, às vezes um tempão bacana, conversando na saída e tal. E já criou essa conexão que veio até hoje, né? Pois é. Então diz o que é que você fazia naquela época, Então, além de estudar. ali foi uma época bem conturbada na minha vida, porque eu tinha terminado minha primeira graduação, eu sou graduado em Geofísica, eu tinha entrado no mestrado e desistido do mestrado, porque eu lembro que naquela época eu vi que a academia não era pra mim. Eu fiz, isso aqui não é pra mim, eu tô cansado. E aí eu saí, né, da universidade, estudava na UFRN, fiquei um tempo com trabalhando em uma hamburgueria. Acho que foi até lá que eu conheci a Agatha, né, nesse mesmo período. Depois disso, eu decidi fazer um outro curso. Então, eu acabei fazendo Enem, fiz Enem e entrei nesse curso de comércio exterior no IFRN. E, por acaso, naquela época eu ainda estava me descobrindo, né? Eu era muito novo, muito maturo, eu não sabia muito ainda o que eu queria fazer da minha vida. Porque quando eu entrei no meu curso de geofísica, a primeiro momento, o mercado no Brasil estava extremamente aquecido, tinha emprego, tal, se prometia salários altíssimos. E quando eu terminei meu curso, o Brasil estava passando no meio, acho que se pá, no auge de uma crise econômica, e ninguém contratava naquela época. Então, pelo contrário, as empresas, elas demitiam. E eu tava buscando um novo norte. Tava buscando. Eu não terminei o curso também, eu fiz só um semestre, porque eu já também estava trabalhando, eu comecei a trabalhar naquela época, nesse mesmo período que eu estava buscando várias coisas, trabalhei na hamburgueria, trabalhei de Uber, entrei numa empresa lá em Natal chamada Teleperformance, que é um call center, comecei lá como atendente, e aí fui promovido algumas vezes, cheguei a virar supervisor, e foi, se eu não me engano, se minha memória não falha, foi nesse momento que eu já estava como supervisor que eu iniciei lá no IFRN. Sim, eu sei que você estava na Teleperformance, isso sim. E como a gente sempre tenta abraçar o mundo com as pernas, não dá, né? Então eu tive que escolher um caminho, continuei trabalhando, foquei mais no meu trabalho, não conseguia mais conciliar com outras coisas, acabei largando esse curso. E isso foi só a Teleperformance, né? Foi onde eu iniciei minha carreira profissional, para assim dizer, foi só o primeiro passo do... Você tinha quantos anos ali? Olha, boa pergunta, eu devia ter uns 23, Isso foi 24 anos. 2018. Faz 5 anos, então é só fazer as contas. Pois é, então tinha uns 24, 25 anos aí. É 25, acho que eu tinha 25 jovem. anos. É mesmo na idade de se descobrir, né? Pois é. Profissionalmente e tudo mais. Pois é. E foi, assim, nessa época que eu iniciei, deu o primeiro passo que eu trabalhei, né? Eu fiz várias coisas, vários pequenos trabalhos, mas eu costumo dizer que eu iniciei minha carreira profissional lá na Teleperformance. Foi até bom pra minha vida, porque abriu minha cabeça em relação ao mundo corporativo. Mas naquela época da Teleperformance, do curso de comércio exterior, já tinha alguma coisa, a sua cabeça estava embaralhada ou você já tinha ideia do que você queria fazer? Já. Como é que é? Tava embaralhada, mas eu já tava com alguma ideia. Por quê? Depois que eu saí do curso do comércio exterior e fui pra Teleperformance, eu tava estudando pra eu mesmo. Tava estudando porque a gente não pode parar de estudar, a gente não pode se acomodar no caminho que a gente tá, né? E naquela época eu tava no início dos meus estudos de marketing digital. E foi pra essa carreira que eu migrei depois que eu saí da Teleperformance. Eu fui trabalhar com marketing digital. E aí, quando eu comecei a trabalhar online, eu nem ganhava tanto dinheiro ainda, mas isso me permitiu ter a liberdade de estar fisicamente onde eu tô, porque eu precisava só da internet para trabalhar. E aí pronto, foi nesse momento que eu acabei vindo para Portugal. E ainda assim, minha cabeça confusa, né? Porque eu trabalhava, ganhava aquilo, mas a minha conversão chegava aqui com euro, era quase nada. E foi o começo de tudo, né, nessa época. E eu fui buscando outros horizontes, estudei marketing digital aqui no Porto também. E foi isso. Depois eu migrei minha carreira mais uma vez. Né? Foi quando eu virei programador. A gente vai falar sobre isso com calma. Respire. O que eu quero falar aqui hoje, o que estamos falando aqui hoje, é de trabalho remoto. De você ter a liberdade de trabalhar, exatamente, de trabalhar como você quer, muitas vezes trabalhar de casa. Então, por exemplo, eu estou aqui nos bastidores com a Agatha Bosco, tá aqui trabalhando, tá aqui no tablet dela e tal, concentrada. Não tá no escritório fechada, trabalhando, não, tá aqui.
Então é isso que eu quero falar. Então você migrou de carreira, você começou, fez 2 faculdades, formou-se em uma, depois foi trabalhar num call center. Mas já tinha, apesar da cabeça embaralhada, você já tinha mais ou menos o que queria fazer. Mas nesse momento você já tinha na sua cabeça a possibilidade de você poder trabalhar em casa Não. antes de chegar no hoje. Isso é o antes ainda. Ou antes. É, eu já segui algumas pessoas nas redes sociais, naquela época já tava. Não vou dizer que estava começando, mas já fazia um barulho, né? As pessoas nas redes sociais vendendo essa ideia de trabalhar livre, ter a liberdade de você trabalhar onde quiser. E foi por isso que eu comecei a estudar marketing digital. Eu lembro que eu estudei muito tráfego pago, estudei muito com o Érico Rocha na área de lançamentos. 6 em 7, né? 6 em 7. Foi com isso que eu trabalhei. Eu tive alguns parceiros nessa área, eu era coprodutor. E eu já tinha essa ideia de trabalhar de onde eu quisesse. Só que, como tu falou, minha cabeça estava embaralhada ainda. Então eu estava indo para o que estava dando dinheiro. Se estava dando dinheiro, eu estava tentando fazer e eu estava vivendo, né? E como é que foi a ideia de vir pra cá? É uma história interessante, porque em 2019 eu ainda trabalhava na Teleperformance e... Desculpa, de vir pra cá, pra quem tá pegando o gancho agora, de vir pra cá pra Portugal. O Andarilho Podcast é gravado aqui na cidade do Porto, em Portugal. Então eu tava no Brasil pra vir pra cá. E aí eu namorava com a Agatha, né? A gente já tinha algum tempo de namoro já, a gente foi visitar o pai dela na Suíça e a gente tirou umas férias e eu vim para Portugal. Na verdade eu fui para Portugal, para Itália e da Itália para Suíça, só que eu fiz uma coisa que é chamada stopover, que é naquela conexão que a gente faz, a gente fica alguns dias naquele canto. E foi o Porto que a gente escolheu. É lindo isso, maravilha. E eu lembro quando eu pisei no Porto, que eu tava caminhando ali pelo centro, que passei ali pela ponte, eu fiz, nossa senhora, que cidade é essa? Eu tenho que morar aqui. Eu quero morar aqui nesse lugar. E fiquei com aquilo comigo, né? Guardei. Continuou a viagem, voltei para Natal, voltei a trabalhar. E com aquilo eu fiquei na minha viagem. Aí eu e a Agatha conversou e falou, olha, vamos morar no Porto. Vamos morar para Europa, vamos para lá, vamos se mudar. E foi isso. A Agatha teve a facilidade, que ela nasceu na Europa, então ela veio para cá e vou morar aqui. É isso. E acabou-se. Não teve esse perrengue de muita gente que vem, né? Documento e tal. Eu já vida boa. Já tive que me virar. Eu vim pra cá, pra Portugal. Eu tinha que ter um motivo pra vir pra cá, pra Portugal. Foi aí que eu vim estudar. Foi aí que eu fiz a minha faculdade de marketing digital. E porque eu precisava de um visto, né? Então fiquei com visto de estudante por um tempo. Quando terminou o curso, aí eu comecei a trabalhar. E eu lembro da questão de quando você começou a trabalhar com produtos digitais. Nesse a gente tempo foi parceira nessa época. Exatamente, nós fizemos um lançamento juntos, exatamente, que foi do meu curso, do Comunique como Campeão para atletas. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal mesmo. Acho que foi engrandecedora também para você, dentro desse aprendizado, né? Com certeza. Mas nesse tempo, você já conseguia viver do lançamento de produtos? Ou foi mesmo uma escola? Foi uma escola. O que a gente ganhava era muito pouco, assim, naquela época eu tinha você como parceiro, tinha outra pessoa como parceiro, mas como eu ganhava em real, a conversão não ajudava. Tem que ser o contrário. Pois não ajudava a conversão. Então, para viver, era limitado, eu ganhava muito pouco, mas não era só eu que trabalhava, tinha a Agatha que trabalhava também, então a gente conseguia fazer as coisas tranquilas, a gente tinha nossa casa, a gente comprou nossas coisas, a gente foi construindo devagar. Mas não dava para ganhar muito dinheiro na época. Era um aprendizado. Todo dia era um aprendizado. E agora, é isso que você estava falando antes, e que eu fiquei curioso, rapaz. Diga aí. Como é que de uma hora para outra você... Migrei mais uma vez de carreira, né? Diz, você programador, como é que foi essa doideira? Olha, minha vida, acho que em relação profissional, acho que foi uma reviravolta por trás de reviravolta, porque eu teve um momento que eu estava sempre fazendo um 180 graus e mudando de direção. É complicado quando a gente não tem um norte, né? Porque a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E eu estava aqui trabalhando com marketing digital e dentro da minha universidade eu tive uma disciplina de programação. E aí eu descobri que eu era bom naquilo. Eu já tinha visto programação. Isso foi um gatilho? Foi um gatilho. Forte, como o Flávio Augusto chama, foi o meu ponto de inflexão. Sim. Foi ali que eu mudei de direção, porque eu estava fazendo a faculdade de marketing, eu tive uma disciplina de programação
que eu vi que eu gostava e eu vi que eu me destacava das outras pessoas que estavam na turma, porque programação é lógica. Sim. E pra mim aquilo era tranquilo, pra mim aquilo era fácil. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda em entender os conceitos, as diferenças que eu não tinha. E aí eu já tinha estudado um bocadinho, tinha uma disciplina de programação na época da Universidade de Geofísica, mas eu tinha o quê? 18 anos na época, né? Não levei aquilo muito a sério. E aqui eu vi que eu tive essa facilidade, gostei tanto que eu fiz um outro curso de programação paralelo a esse que eu estava fazendo de marketing digital. Sim. Então eu ia de manhã para a faculdade de marketing digital e esse outro curso, que era um curso gratuito na mesma universidade, durou, sei lá, 6, 7 meses, eu fazia à noite. Então eu ia de manhã para um curso e à noite para outro curso para estudar programação. Que também foi só o início. Eu ainda fiz um outro curso depois. Também de programação. Também de programação. Porque quando eu acabei a universidade e acabei esse curso de programação, eu percebi que eu precisava aprender mais para poder entrar no mercado. E como é que tá o mercado? O mercado que eu digo assim, eu nunca trabalhei com programação na minha vida. Vale a pena eu fazer um curso de alguma linguagem de programação e vai ter mercado para isso? Tá saturado? Eu acho que vale porque isso é difícil isso acabar, sabe? Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é criado hoje em dia precisa de um programador, precisa de um software funcionando atrás. E é difícil saturar esse mercado quando a necessidade é constante. Aprender programação vale a pena, até mesmo se você não trabalha com programação. Boa. Porque isso te ajuda bastante, muito. Até para você, como comunicador, você como um host de um podcast, você pode criar coisas que vai facilitar a sua vida, resolver os seus próprios problemas. E para trabalhar, assim, desde a época que eu comecei a trabalhar, tem vaga sempre. O mercado ainda está aquecido, apesar do ano passado para cá deu uma esfriada, ainda assim tem bastante oportunidade para quem está começando. Olha, eu já tive dos dois lados em uma produção. Por exemplo, eu já tive minha banda de rock, onde eu fui vocalista, e já trabalhei em várias outras bandas que eu fui produtor. Estava ali atrás. Assim como na comunicação, já tive programas de televisão, onde eu fui apresentador ou repórter, e já trabalhei na televisão também como produção. E quando eu estou trabalhando com uma coisa, eu me sinto um pouco sobrecarregado em fazer outra. Então, por isso que aqui no Andarilho Podcast você é essencial. Então, quando eu chego aqui, Adler, eu vou estudar aqui um pouco o entrevistado. E baixa a cabeça, quando eu olho aqui ao redor, tá tudo prontinho e eu consegui me concentrar nisso aqui. Porém, eu gosto de saber o que está acontecendo e gosto de entender para, no caso, se eu precisar fazer. Então hoje, se eu quiser estudar, por exemplo, eu também estou muito ligado na internet, eu me inscrevi num curso de programação, Python, né? Eu acho Python. Python, pronto. E é interessante onde é que eu posso aplicar isso dentro da minha área de comunicação, mesmo sem eu querer ser um programador profissional. Pronto. Python, o que você está Sim. estudando, é uma linguagem de programação. Existem várias. Python é uma linguagem de altíssimo nível. Eu até recomendo Python para quem está começando a estudar programação, porque você vai aprender a lógica de programação a partir daí. Mas o que é programação em si? Programação é você dar instruções a um computador. Você vai dizer o que é que o computador vai fazer por você, né? E isso é o primeiro passo. Isso é uma primeira caminhada. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que entrou em contato comigo hoje, que é um arquiteto, o Leonardo, e ele entrou em contato até no grupo da Pelada. Não sei se você está no grupo da Pelada. Não tô. Mas ele entrou em contato no grupo da Pelada perguntando se tinha algum programador, porque ele tinha alguma coisa que ele queria fazer, e ele falou comigo no privado que... Lembra que eu falei? Ele é arquiteto. Sim. Ele queria fazer uma automação para conteúdo. Alguma coisa que busque um tipo de conteúdo na internet e faça essa postagem de conteúdo, de alguma forma. E aí a gente conversou um bocado sobre isso, mas por que ele queria isso? Ele não é programador. Sim. Né? Ele queria isso para resolver um problema da área dele de arquiteto. Sim. E a programação vai ajudar ele a fazer isso. Se ele não quer aprender programação, ele vai chamar um programador para fazer isso junto com ele, mas ele tem um problema e o programador vai criar aquilo para ele. Na área de publicidade, como você é comunicador, eu não sei exatamente todos os problemas que você tem como comunicador, mas eu sei que você precisa disso aqui, você precisa de uma câmera para gravar, eu sei que você precisa editar vídeo, não é? Sim.
o programa que edita o seu vídeo, alguém construiu para facilitar esse processo. Então, é esse tipo de coisa que se pode ser feito. Claro que eu estou falando coisas grandes, mas existem pequenos problemas que, na sua vida, até pessoal, que você pode resolver com programação. Você pode criar alguma coisa que automatize, né, que fique para você fazer automaticamente sem que você precise se esforçar tanto, para o computador fazer por você. Como nós conversamos na semana passada, no Andarilho Podcast da semana passada, com o Wendel e com a Paloma, que eu perguntei ao Wendel essa questão, né, de qualquer profissão, hoje em dia, se você quiser gravar vídeos para promover o seu negócio, é bom. As redes sociais estão aí para isso. Então, é interessante você entender um pouco sobre posicionamento de câmera, iluminação, áudio, né? Para poder levar isso ao maior número de pessoas possível e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, ganhar mais liberdade, né? É isso, é isso. E é bom conhecer um pouco de tudo, né? Ganhar um pouco mais de tudo mesmo. E você me diga uma coisa sobre as pessoas que estão assistindo, que a gente já falou sobre a questão de entrar, você já falou que tem trabalho, mas como é essa questão de trabalhar de casa? A maioria das empresas hoje dá essa liberdade de você poder trabalhar em casa, ou existe mais trabalho híbrido? Como é que está hoje, pelo que você vê no mercado? E a contratação geralmente, tipo, você em si, você trabalha para uma empresa portuguesa ou uma empresa de outro país? Então, mas essas duas questões que vieram agora como dúvida. Eu acho que trabalhar de casa é uma facilidade, é uma liberdade, porque, assim, eu não preciso estar na empresa para poder fazer o que eu tenho que fazer. O que é que eles medem não é o tempo que eu tô lá dentro da empresa, eles medem minha performance, o que é que tá sendo realmente isso tudo eles feito sabem. de fato. Sim. Sabe isso tudo. E eu acho que para o bem-estar da gente é uma coisa muito boa. Eu sei que tem empresas que têm trabalho exclusivamente remoto, tem empresas que têm trabalho híbrido, que você lá 1 ou 2 vezes na semana precisa ir presencialmente, e tem empresas que você tem trabalho full presencial. Para nossa área de programação, eu não posso dizer com certeza os dados de quantas empresas fazem isso, mas eu acho que o trabalho 100% presencial já está muito pouco em relação aos trabalhos remotos e os híbridos. Porque o próprio profissional, imagina, se uma empresa fala, olha, você tem que vir todos os dias aqui para a empresa, o cara vai procurar um trabalho que ele vai trabalhar remoto, ou vai procurar um trabalho que ele vai estar híbrido. Né, vai indo 1 vez por semana na empresa. Porque o trabalho que ele vai fazer é o mesmo e ele não perde 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar, ele vai viver melhor. E como você falou, o fato de eu não precisar estar na empresa me permite viver no Brasil, me permite viver em Portugal, me permite viver onde quer que eu queira, e trabalhar para outro país. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que está aqui em Portugal e trabalha para os Estados Unidos, onde o salário é muito maior. Sim. Tem muita gente que está no Brasil e trabalha para a Suíça. Eu tenho um amigo que ele está no Brasil e trabalhando para a Suíça. A conversão para ele, excelente, né? E você tem essa liberdade de fazer esse caminho. Eu acho que isso é interessante. E eu acho que também foi isso que atraiu tanta gente para o mercado da programação nos últimos anos. É poder ter essa liberdade, né? Por exemplo, eu sempre venho aqui, que aqui para onde nós gravamos o Andarilho, é no Coworking, no Synergy Coworking, fica aqui no Porto. E sempre que eu venho aqui, poxa, eu já... É sempre com idiomas diferentes. Então, uma pessoa falando português aqui, outra inglês aqui, outro falando francês aqui. Eu digo, essa Torre de Babel é muito interessante. Então, são pessoas que estão aqui porque querem, mas estão trabalhando. Essas pessoas, elas são conhecidas como nômades, normalmente, né? Eles trabalham muito em coworking, eles são nômades digitais. O que é que significa? São pessoas que trabalham remoto, trabalham online. Eles precisam do quê? De um computador. Eu atualmente, só preciso do meu computador para trabalhar. Mas eu não sou um nômade porque não quer. Porque eu não quero. Exatamente. Nem todo mundo que trabalha remoto precisa ser nômade. Não. Mas o nômade é o cara que ele trabalha no computador dele e ele viaja. Hoje ele tá no Porto, amanhã ele tá ali na Espanha, tá ali em Vigo, vai para Madrid. E ele precisa de uma cadeira, de um café, às vezes, ou então vai para um coworking. E lá, abre o computador dele, trabalha, faz o que ele tem que fazer. E depois ele vai curtir aquela vida, conhecer pessoas, conhecer cultura, comida, o que ele quiser. Esse é
a estrela do nomadismo digital, não é? E uma coisa que por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhas, eu não posso, digamos assim, me dar o luxo de ser um nômade digital. Mas por trabalhar remotamente, às vezes eu não tô com saco de trabalhar em casa, ou tem criança fazendo barulho, eu desço com o meu computador, vou pro café e tá resolvido. Então, para quem tá assistindo aqui o Andarilho, só questão de nomenclatura mesmo, a diferença aí entre o nômade digital e o trabalhador remoto, que o Adler vai especificar agora que todo nômade digital é trabalhador remoto, mas nem todo trabalhador remoto é um nômade digital, né? Qual é a diferença? É o fato de você estar sempre se locomovendo, né? Se eu sou um trabalhador remoto e estou aqui na cidade do Porto, se eu trabalho da minha casa, sou um trabalhador remoto. Se eu sou um nômade digital, eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar em outro lugar e o trabalho vai seguir, normal. Então, se você hoje quiser pegar as suas coisas e dizer, não, eu vou passar uma semana na Itália, aí não, vou passar uma semana na Suíça na casa da família da Ágata. Você vai embora e acabou-se. E acabou-se. E eu tenho essa ideia, inclusive, eu tinha até falado para a Ágata em pegar, sei lá, 3 meses do ano e ficar em um país diferente. Sim. A gente, sei lá, eu tô aprendendo italiano, é o idioma que eu tô aprendendo agora. Então eu queria passar 3 meses ali na Itália, em alguma cidadezinha pequena de preferência, para não só aprender o idioma, mas aprender a cultura. Boa. Que Ótimo. engrandece, né? Você conhecer pessoa, conhecer cultura, tá ali comendo a comida, engrandece demais, cara. E é isso que eu sou apaixonado. E eu quero fazer isso tanto na Itália, eu quero fazer isso tanto com um país francofônico, tanto com um país de idioma inglês, quanto para espanhol. Eu quero fazer isso. Francofônico é bonito, viu? É. É igual o pedonal de Ágata, você lembra? Lembro da história. Essa história é boa, essa história é boa da rua pedonal. Fala aí como é que foi essa história. Eu lembro, eu não lembro direito quando foi, mas foi logo Vocês tinham chegado há pouco tempo em Portugal. E vocês aí, passaram na rua de Santa Catarina. E aí a Ágata vocês tava fizeram explicando. histórico. Exato, A Ágata tava explicando que a rua de Santa Catarina, aqui no Porto, é uma rua famosíssima, né? Sim, E sim. é uma rua pedonal. E aí... Isso foi muito bom. A gente colocou isso nas redes sociais, e aí o Rodrigo, mas que merda é pedonal? Que eu não sei. Que eu não sei o que é isso. Mas pra explicar... Aí o Adler respondeu, eu também não sabia não, mas a Ágata disse que é uma rua que só passam pessoas. É uma rua Você de que pé, anda né? Pedonal. Eu digo, poxa, mais uma que eu aprendi. Aí depois disso começou a vir conexão de pedonal. Pra mim, todo lugar que eu ia tinha alguma placa de passagem pedonal. Foi por causa da Ágata. Toda vida que eu vejo o nome pedonal, vem Ágata na minha cabeça. Essa história tem uns 3 anos e não sai da cabeça dele. Né? Exatamente. Pois é. Olha, pois é interessante. Então, as pessoas que querem trabalhar hoje com trabalho remoto, trabalhar de casa, quais são as áreas que hoje você diz, eu quero trabalhar remoto, eu vou procurar. Quais são as áreas que a pessoa pode estudar, pode estudar? Tem muitas, não sei. Cita aí umas 5. Fora programação, Vamos pode lá. trabalhar com infoprodutos. Programação é uma delas. Programação é uma delas que aqui eu trabalho hoje. Sim. Mas lembra quando eu falei que eu trabalhei com marketing digital? Sim. Só em marketing digital tem inúmeras áreas, sub-áreas, né, que fazem parte do marketing digital que a pessoa pode trabalhar. Você pode trabalhar fornecendo serviço de copywriting. A Ágata também é uma trabalhadora remota, ela trabalha de casa, ela é designer gráfico. A Ágata faz identidade visual para empresas e pessoas no geral. Então, ela tem clientes hoje do Brasil, da Alemanha, da Suíça, da Espanha. O último cliente que ela teve agora foi da Islândia. E ela está aqui. Entendeu? Ela pode estar onde ela quiser. E além do marketing digital, você pode trabalhar também com outros tipos de serviço. Semana passada você falou com um fotógrafo e uma filmmaker, o Wendel e a Paloma. Se eles quisessem... É o contrário. Não. Um filmmaker e uma fotógrafa. Um filmmaker e uma fotógrafa. Pronto, o Wendel e a Paloma. Se eles quisessem, eles poderiam ser nômades digitais. Eles poderiam oferecer o serviço deles em qualquer canto onde eles quisessem. Claro. Eles vão levar o equipamento deles, vão viajar e vão trabalhar no país onde eles estão e fornecer esse tipo de serviço. Eu não sei, na verdade, se isso é muito comum para essa área, mas existem infinitas áreas que você pode trabalhar online aí, oferecer serviço online, ou trabalhar até mesmo para empresas, né? Ser contratado de uma empresa e ser um trabalhador remoto e tá aí onde você quiser. Trabalhar como programador, então,
ganha bem em geral para quem está começando, ganha acima do mercado. Aqui o ordenado salário mínimo em Portugal ronda aí os 750 euros. Ganha bem comparado com isso. Eu acho que assim, aqui em Portugal... Para quem está começando. Se você está começando, experiência zero, você acabou de estudar e foi contratado numa empresa, eu acho que no mínimo eles vão lhe contratar aí por dois ordenados mínimos portugueses. No mínimo. Muito bom. E tem uma vantagem, né? Como o mercado precisa muito de programador, quanto mais passa a sua experiência, quanto mais anos você tem de experiência, eles vão aumentar o seu salário. Ou então você pula para outra empresa e você vai ter o seu salário aumentado. Mas os aumentos são constantes, porque a empresa quer manter você ali. Sim, já conhece seu trabalho e sabe da sua competência, da sua capacidade, né? Exatamente. Meu amigo, o tempo tá chegando ao fim, agora eu não tenho você ali do outro lado falando a hora, mas a gente sabe aqui, já estamos chegando ao fim. Muito obrigado, faz um tempo que eu queria estar aqui com você à frente, porque sua história é foda mesmo, muito legal, inspira muito, porque tem muita gente que conversa comigo que quer mudar de área. Que quer vir para a Europa ou que quer ir para a Ásia. Tem muita gente que quer ir para a Ásia. Então, para um trabalho, isso é muito interessante, como você mudou de carreira e chegar até isso. Então, muito obrigado por estar aqui inspirando as pessoas que nos seguem. E eu falo até o seguinte, se você está buscando mudar de carreira, como aconteceu comigo, que tinha na época 25 para ali para 30 anos, e está naquela confusão, naquela crise dos 30 que a gente chama, que não sabe para onde vai, e quiser migrar de carreira, programação é uma boa área. E eu recomendo você começar estudando pelo YouTube, né? Cursos gratuitos e tal. Buscar até outros cursos também. E também, como eu fiz um bootcamp de alguns meses. Terminou o bootcamp e já estava trabalhando. Então, se você busca mudar de carreira, programação é uma excelente área para dar o primeiro pontapé. E a dica para quem quer ser programador ou algum trabalhador remoto? Olhando para lá de novo. Então, o primeiro passo é estudar, né? Você vai começar estudando sozinho, vai entender os conceitos básicos. Todo mundo começa assim, normal. E o que eu recomendo é você procurar depois um curso que vai te colocar num caminho certo. Programação tem muitas áreas e não dá para focar em tudo. Você vai ver o que você gosta mais na área de programação e foca naquilo. Foca naquilo que você vai estudar isso, você vai conseguir fazer boas entrevistas, você vai conseguir um bom trabalho na área de programação e se pá, um trabalho remoto, que você consiga estar onde você quiser e viajar aí o mundo enquanto trabalha. É isso, o Andarilho Podcast está ficando por aqui, conversei com meu amigo, meu parceiro, Adler Pegado. Para encerrar agora, dica de livro. Esse aqui, tá fechado aqui, Helder? Esse aqui, escrito pelo meu amigo, meu grande amigo, Hugo Chacon. É Coaching Desportivo no Futebol. A interação entre treinador, atleta e os demais intervenientes de um clube. Hugo Chacon que foi técnico, né? Um dos técnicos mais novos do Brasil, do futebol. Exatamente. O Hugo Chacon, ele é treinador profissional, ele fez mestrado aqui na Universidade do Porto. E foi para o Brasil, teve a primeira experiência como treinador profissional no Alecrim Futebol Clube, que há pouco tempo fez 108 anos, um clube centenário no Brasil, né? Já teve personalidades aí, foi o primeiro clube do Brasil a ter um jogador que se tornou presidente da República, que é o Café Filho. Foi goleiro do Alecrim Futebol Clube. Garrincha jogou uma partida oficial pelo Alecrim. E o Hugo Chacon foi treinador do Alecrim Futebol Clube, foi campeão estadual potiguar pelo Globo aos 28 anos de idade, se tornando o técnico mais jovem do Brasil, e ainda estamos analisando, se não do mundo, a conquistar um título profissional de futebol. Então a gente tá vendo aí, se vê se é do mundo, que se for, é Guinness Book, papai. Então o Hugo Chacon realmente é um cara muito talentoso. Então esse livro aqui, para quem quer trabalhar com futebol, seja como analista de desempenho, seja como treinador, seja como preparador físico, os próprios jogadores também, por que não, para entender de relacionamento interpessoal, de como funciona ali dentro, essa comunicação entre clubes, jogadores, treinadores, é muito interessante. Quem escreveu aqui sobre o livro, a quarta capa, foi o Richarlison, craque da seleção brasileira, Atlético Mineiro, São Paulo. Uma das coisas que ele fala aqui só Deus sabe do esforço que tive de fazer e do que tive que abrir mão em minha vida para chegar à seleção brasileira e a construir uma bela história em grandes clubes. E afirmo sem medo, se eu tivesse acesso a esse livro ainda no início da minha carreira, minha vida de atleta de alta performance teria sido bem mais fácil. Aproveita a oportunidade que eu não tive e agora você tem em mãos. Richarlison,
um dos tops aí do Brasil, um grande jogador de seleção brasileira, escreveu isso aqui. O cara sabe o que está fazendo, né? E eu tive a honra de ser convidado, pois de tantos livros lançados, nunca tinha escrito o prefácio de um livro. E o Hugo me convidou para escrever o prefácio, escrito por mim, aí é grande, eu não vou ler, mas estou muito feliz em fazer parte desse livro aqui. Então você que está vendo isso aqui, procura o Hugo Chacon aqui no Instagram, o Adler vai deixar aí o perfil do Hugo Chacon, ou da editora Primeiro Lugar, que foi a editora qual foi lançado o livro. Então, dica de livro do Andarilho hoje, Hugo Chacon, o coaching desportivo no futebol. Andarilho de hoje fica por aqui, programador iniciante, 2 ordenados mínimos de Portugal. Para começar, Acho que partiu Andarilho, tchau, tchau. Vou buscar procurar aí, estudar, tchau.